Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero terminar as histórias dos Atos dos Apóstolos, que a essa altura é a história da vida e das viagens do apóstolo Paulo e tudo que aconteceu com ele. É claro que eu vou resumir para não ter que ficar repetindo os nomes das cidades e as idas e voltas de Paulo em cada uma delas, como eu fiz nos outros vídeos, porque ele sempre voltava para visitar os irmãos em cada cidade onde ele passava. No capítulo 21, ele navegou para Rhodes, depois foi para Fenícia, Chipre, e aí eles chegaram em Tiro. Sempre quando conta a história do Paulo, fala nós fomos, chegamos, porque está contando a história dele e dos discípulos que viajavam com ele, que o acompanhavam nas suas prisões. Quando eles chegaram em Tiro, ficaram lá com os irmãos por 7 dias. E eles falaram com o Paulo que tinham sido avisados pelo Espírito Santo para que ele não fosse para Jerusalém. Saindo ali, Paulo e os irmãos que o acompanhavam foram para Ptolemaida e depois para Cesareia. Lá eles ficaram na casa do Filipe. Enquanto estavam lá, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, e ele pegou o cinto do Paulo, amarrou as próprias mãos e pés e disse: assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus vão amarrar em Jerusalém o dono desse cinto e vão entregá-lo nas mãos dos não-judeus. E os irmãos, quando ouviram isso, pediram para o Paulo que ele não fosse para Jerusalém, mas ele respondeu: por que vocês estão chorando e magoando o meu coração? Eu estou pronto não só para ser preso e amarrado, mas também para morrer por Jesus em Jerusalém. Como eles não puderam persuadi-lo, falaram: então seja feita a vontade de Deus. E aí Paulo subiu para Jerusalém. Os irmãos de lá receberam ele com a maior alegria. Foi lá na casa do Tiago, os anciãos da igreja estavam lá. E ele ficou contando os detalhes da pregação dele aos não-judeus, que era o ministério do Paulo. Você se lembra, ele primeiro chegava nas cidades, ia na sinagoga, pregava aos judeus, e depois, quando era rejeitado, ele ia aos não-judeus. Só que os irmãos falaram com eles que os judeus de Jerusalém tinham sido informados que ele estava ensinando aos não-judeus a deixarem de seguir a lei de Moisés e não se circuncidar. Os irmãos em Jerusalém estavam com medo da presença do Paulo ali causar uma enorme confusão. Então sugeriram que ele fizesse um voto, raspasse a cabeça, fosse para o templo, ficasse lá orando, cumprindo os dias de purificação. Tudo isso para mostrar que o Paulo não estava agindo contra a lei de Moisés, o que não era verdade. Era só uma encenação para agradar os judeus, porque o Paulo não precisava mais guardar a lei. Mas o Paulo resolveu seguir o conselho deles, foi lá, raspou a cabeça, fez um voto, ficou lá no templo, cumprindo os dias da purificação. Quando estava quase terminando os dias do voto do Paulo, uns judeus da Ásia viram ele lá no templo e fizeram um maior alvoroço com o povo, prenderam ele, gritaram: israelitas, acudam, esse aqui é o homem que anda por todo lado ensinando as pessoas a serem contra a lei, contra o templo, e ele está profanando esse lugar. E eles queriam matar o Paulo. Mas aí chegou um aviso ao comandante da corte, dos guardas em Jerusalém, que a cidade estava em confusão. Ele imediatamente pegou uns soldados, correu para o meio do povo. Quando viu, eles estavam espancando o Paulo. Quando eles viram o tribuno e os soldados, pararam de espancar o Paulo. Então o comandante se aproximou, prendeu o Paulo, mandou que ele fosse acorrentado, perguntou quem ele era, o que ele tinha feito. Só que na multidão cada um falava uma coisa, e como ele não podia saber ao certo o que estava acontecendo, mandou que o Paulo fosse levado para a prisão. Os soldados tiveram que carregá-lo por causa da violência da multidão. Eles seguiam Paulo falando: mata, mata. Mas quando ele estava sendo levado, Paulo subiu lá na escada, pediu para falar ao povo. O comandante deixou, ele fez sinal lá em pé no alto das escadas. O povo fez silêncio e ele começou a falar em hebraico.
Quando eles ouviram que ele estava falando em hebraico, fizeram o maior silêncio, e o Paulo começou a contar a história dele, que ele era um judeu, nascido em Tarso, criado em Jerusalém, aos pés do Gamaliel, instruído conforme a verdadeira lei de Moisés, zeloso com Deus. Contou que ele perseguia os cristãos até a morte, algemando e prendendo homens e mulheres. E contou também o que aconteceu a ele na estrada para Damasco, quando ele estava indo para lá, para prender mais discípulos de Jesus, e apareceu uma luz, ele caiu do cavalo, ficou cego, e aí um discípulo de Jesus chamado Ananias foi se encontrar com ele, o curou. Ele voltou para Jerusalém. Enquanto estava orando no templo, Deus falou para ele que ia enviar o Paulo para longe para pregar para os não-judeus. Eles ficaram ouvindo ele até essa parte. Aí quando ouviram isso, eles começaram a gritar: tira esse homem da terra, não convém que ele viva. Estavam revoltados com Paulo. Aí o comandante, vendo aquela bagunça, mandou que o Paulo fosse levado para a prisão e examinado com chicotadas, para saber se a história era essa mesmo. Mas quando eles acorrentaram Paulo, ele falou para o centurião: é correto dar chicotadas em um cidadão romano sem que ele seja condenado? Aí quando o centurião ouviu que ele era cidadão romano, foi contar para o comandante. O comandante veio e perguntou: você é mesmo cidadão romano? E ele respondeu: sim, sou. E o comandante falou: eu consegui esse direito com muito dinheiro. E o Paulo respondeu: eu tenho isso de nascimento. Aí na mesma hora eles se afastaram dele, pararam de interrogá-lo. O comandante inclusive ficou com medo, porque ele tinha acorrentado um cidadão romano. E no dia seguinte, querendo saber por que ele era acusado pelos judeus, soltou o Paulo, mandou reunir os sacerdotes, todo o sinédrio, trouxe eles lá, colocou o Paulo no meio. E o Paulo olhou para eles e viu que estavam lá saduceus e fariseus. Os saduceus são aqueles que não acreditam na ressurreição. E aí o Paulo falou no meio do sinédrio: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, e por causa da esperança da ressurreição dos mortos estou sendo julgado. Aí quando ele falou isso, começou uma maior confusão entre os fariseus e os saduceus. Alguns dos fariseus falaram: não, nós não achamos nenhum mal nesse homem, se algum anjo ou algum espírito falou com ele, não podemos resistir a Deus. E a bagunça cresceu tanto que o comandante ficou com medo deles agredirem o Paulo de novo, mandou os soldados tirarem de lá, despediu o povo. E nessa noite Jesus apareceu para o Paulo e falou: Paulo, tenha bom ânimo, você falou de mim em Jerusalém e eu quero que fale de mim também em Roma. Mas os judeus fizeram uma conspiração, eles estavam querendo acabar com a vida do Paulo. Juraram que não comeriam nem beberiam nada enquanto não matassem o Paulo. Eram uns 40 homens que fizeram esse voto. E foram falar com os sacerdotes que tinham feito um juramento sob pena de maldição que não iam provar nada até que tivessem matado o Paulo. E pediram para o sinédrio, para que fosse pedir ao comandante que trouxesse Paulo no outro dia para ser questionado, e eles iriam matar o Paulo antes dele chegar. Só que o filho da irmã do Paulo ficou sabendo dessa cilada, foi lá na prisão e avisou o Paulo. Paulo, na mesma hora, chamou um centurião e falou: leve esse jovem para o comandante, porque ele tem uma coisa para comunicar. Ele levou o menino para o comandante. O menino contou sobre a cilada que os judeus tinham armado e o comandante mandou ele embora, chamou o centurião e falou: aprontem para as 3 horas da noite 200 soldados de infantaria, 70 cavalos, 200 lanceiros, que nós vamos para Cesareia. Mandou levarem o Paulo em segurança montado num cavalo. E ainda escreveu uma carta para o governador, escrito assim: excelentíssimo governador, esse homem foi preso pelos judeus e estavam a ponto de matá-lo, mas eu vim com a tropa e o salvei, pois soube que era um romano. Achei que eles acusavam de algumas questões da sua lei e não vi nenhum crime. Quando soube que os judeus armaram uma cilada para matá-lo, enviei a ti e estou ordenando aos acusadores que compareçam
e digam o que tiverem contra ele. Passar bem. O governador leu a carta, perguntou de que província que ele era, falou que ia ouvir ele quando os acusadores chegaram e mandou guardarem o Paulo lá no pretório de Herodes. 5 dias depois, lá foi o sumo sacerdote, o Ananias, com os anciãos, compareceram perante o governador contra Paulo. Levaram lá um orador que ficou floreando um discurso para o governador e no final ele falou assim: esse homem é uma peste, promove revoltas entre os judeus por todo o mundo, ele é o principal defensor da seita dos nazarenos e tentou até profanar o templo, por isso nós prendemos e queríamos julgá-lo. Aí o comandante veio e tirou das nossas mãos com violência. O governador fez sinal para o Paulo falar e ele começou contando que era judeu, fariseu zeloso e toda aquela história de novo. Confessou que era um seguidor de Jesus e disse que conforme o caminho que eles chamavam de seita, era assim que ele servia a Deus. E contou que ele não estava fazendo nenhuma confusão no templo. Aí o governador Félix, que era bem informado sobre o caminho de Jesus, resolveu adiar a questão e disse: quando o comandante tiver descido, vou tomar conhecimento da sua causa. E ordenou ao centurião que guardasse o Paulo na prisão, tratando ele com brandura, que não impedisse ninguém de visitá-lo. Aí depois de uns dias, lá foi o governador Félix com a sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar o Paulo, ficou escutando sobre a fé em Cristo. E o Paulo falou sobre a justiça de Deus, o domínio próprio e sobre o dia do juízo que ia vir. O Félix ficou com medo e respondeu: você pode ir agora e depois em outra oportunidade eu te chamo de novo. Na verdade, ele estava esperando o Paulo dar um dinheiro para ele para que ele o soltasse. Então muitas vezes ele mandava chamar o Paulo e aí falava com ele, mas o Paulo aproveitava para pregar o evangelho para o governador. 2 anos depois, o Félix teve um sucessor chamado Pórcio Festo. Mas aí, querendo agradar os judeus, ele deixou o Paulo preso. Agora, imagina aqueles judeus que fizeram um voto para matar o Paulo. Vocês estão lembrados, né? 40 homens que não iam comer nada, nem beber nada enquanto não matassem o Paulo. Já passaram 2 anos, né? Ou eles desistiram do voto ou morreram. E aí no capítulo 25, logo depois, o Festo subiu para Jerusalém, aí lá vão os sacerdotes comparecerem perante ele contra o Paulo, pedir que ele levasse o Paulo para Jerusalém, porque eles estavam armando-se lá, querendo matar o Paulo ainda. Já tinha passado 2 anos, eles ainda estavam atrás do Paulo. Mas o Festo respondeu que ele estava preso na Cesareia e que se eles quisessem descer lá e acusá-lo, tudo bem. Lá na Cesareia eles foram. Festo assentou no tribunal, mandou trazer o Paulo. Chegaram os judeus e ficaram falando um monte de acusações que eles não podiam provar. Mas aí o Paulo falou assim: eu não pequei em nada contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Mas o Festo queria agradar os judeus e respondeu ao Paulo: você quer ir para Jerusalém para ser julgado lá? E o Paulo sabia das ciladas, então ele falou assim: estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz mal aos judeus. Se cometi alguma coisa digna de morte, não me recuso a morrer. Mas se não há nada além dessas coisas que me acusam, você não pode me entregar a eles. Eu apelo para César. Aí o Festo respondeu: apelaste para César irás. E foi aí que Deus cumpriu o que ele tinha falado sobre o Paulo, lá no Atos 9, quando aquele discípulo Ananias questionou Deus sobre ir curar o Paulo, quando Paulo caiu do cavalo, ficou cego e Deus mandou Ananias lá, Deus falou para Ananias o seguinte: esse é um vaso escolhido para mim, ele vai levar o meu nome aos não-judeus, aos reis e aos filhos de Israel. E Deus usou o Paulo para falar para os governadores romanos, os reis e finalmente para o imperador. Ele ainda ficou lá um tempo com Félix, compareceu perante o rei Agripa e a esposa Berenice, falou com eles sobre Jesus. Inclusive lá no capítulo 26, depois de conversar com Agripa, o rei Agripa fala com o governador Festo: esse homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Mas o plano de Deus para Paulo era outro. E ele depois foi levado para Roma.
Inclusive tem um episódio muito legal lá no capítulo 27, quando eles decidiram levá-lo de navio para a Itália. No capítulo 28, o navio enfrenta uma tempestade enorme, aí eles naufragaram e foram parar na ilha de Malta. E os nativos acenderam uma fogueira para eles, acolheram eles por causa do frio e da chuva. Aí numa hora o Paulo foi juntar um monte de lenha, jogar no fogo, saiu uma cobra da lenha que estava fugindo do fogo e mordeu a mão do Paulo. Os nativos olharam para ele e pensaram assim, esse sujeito é um homicida, porque o destino não deixa ele viver. Mas o Paulo sacudiu a cobra no fogo e não aconteceu nada com ele. Eles ficaram esperando ele inchar e morrer, mas depois de esperar muito, viram que não acontecia nada, começaram a achar que o Paulo era um deus. E próximo dali tinha umas terras do principal da ilha, um tal de Públio, que recebeu os irmãos, hospedou eles por 3 dias. E o pai do Públio estava de cama, doente, com febre, desinteria. Paulo foi lá, colocou a mão nele, orou, curou o pai dele. E eles começaram a levar todos os doentes da ilha e todos foram curados. Paulo ficou lá 3 meses dando a mensagem de Jesus para os habitantes de Malta. 3 meses depois eles partiram num navio de Alexandria e logo chegaram em Roma. O centurião entregou os presos para o general do exército, mas o Paulo foi permitido morar com um soldado que o guardava. E como foi de costume, Paulo foi lá na sinagoga, pregou para os judeus em Roma, argumentaram, discutiram e depois de muito ele deixou os judeus e foi pregar para os não-judeus. E foi aí que ele fundou a igreja de Roma. E depois disso, eles deixaram o Paulo morar ainda por mais 2 anos numa casa alugada dele, onde ele recebia todos que iam visitá-lo e ouvir sobre Jesus. E aqui termina a história do livro de Atos dos Apóstolos. O julgamento de Paulo não aparece na Bíblia, nem o destino dos outros apóstolos. Tem um livro chamado O Livro dos Mártires, The Book of Martyrs. Ele foi escrito em 1563 por John Foxe. Esse livro tem um relato do que aconteceu com cada um dos apóstolos, como eles morreram, exceto o João. O João morreu também, mas eles tentaram matar o João e ele não morria. Isolaram ele na ilha de Patmos, onde ele recebeu a revelação do Apocalipse. Mas nesse livro tem a história do que aconteceu com cada um dos apóstolos e com outros cristãos depois. A versão inglesa é inclusive mais completa do que a tradução em português. Mas eu achei esse livro pesado. Eu não acabei de ler ainda, de vez em quando eu pego e leio um capítulo, 2, porque ele conta sobre a perseguição dos cristãos desde a primeira igreja, os discípulos, passando pela Inquisição, os reis, a perseguição aos protestantes e vários outros. Então é uma coisa que é pesada. Mas de qualquer maneira, a história dos apóstolos termina aqui. A única história que nós vamos ter depois é a do João na ilha de Patmos, quando ele recebe a visão do Apocalipse. E eu espero que vocês tenham gostado desse final breve e resumido. Muito obrigado, gente.